simples, já até comentei isso em outras aulas, mas trazendo à volta esse conteúdo. Vamos fazer um teste. Então, o Kafka disponibiliza, por exemplo, um producer test, que você consegue produzir mensagens dentro do tópico e ver como que está o seu tópico, o seu cluster, né? Qual a velocidade que você consegue fazer isso. Aqui, basicamente, eu estou usando o producer per test, que já existe, está dentro do binário do Kafka, já vem ali, especificando o tópico. Aqui, essa opção aqui, ó, eu colocando -1, eu não tenho limite, é ilimitado. Eu poderia colocar um limite aqui, né, do throughput, mas nesse caso eu não estou colocando. O número de records que eu vou mandar e qual é o tamanho desses records que eu vou estar mandando. A opção aqui que é a all, ou seja, eu quero que grave, eu quero a confirmação da gravação em todas as partições, e o Bootstrap Server, que é no meu Kafka aqui. Vou mandar a mensagem. Eu acredito que essa quantidade de mensagem vai ser bem rápida. É isso mesmo, ó. Então aí ele já traz a informação aqui. Quantos foram, tamanho, né, a latência que a gente teve. Então, com isso, eu consigo entender no meu tópico como ele se comportou, qual é a velocidade que eu consegui produzir. Isso aqui é legal para a gente ter uma noção e descobrir tal o cluster aí que a gente acabou de criar, né? Dá para brincar bastante aqui com isso aqui. E aí tem também o consumidor, então eu vou consumir agora essas mensagens. Tá, aqui eu coloquei essa opção aqui, vamos rodar sem ela primeiro. Olha lá, ó como ele trouxe, ó. Ele traz meio bagunçado, né? E aí a gente pode usar essa opção para ele organizar melhor para a gente. Só que você tem que ter esse pacote instalado aqui, ó, J. Olha lá, tá vendo? Muito mais organizado, muito mais bonito. Mas trazendo o comando aqui, o que basicamente eu estou fazendo? Especificando o tópico, o meu broker e quantas mensagens eu quero, e eu estou especificando o nome do meu group ID, que é o test group. Se eu não especificar isso aqui, ele vai criar um nome de group ID aleatório e vai fazer. Mas eu quero especificar por quê? Porque eu quero ver o lag que vai gerado. Então, vamos produzir mensagem agora de novo. Como eu defini o group ID, agora esse group ID ele vai estar registrado lá no Kafka, né? Como um grupo que esteve lá. Então a gente pode listar todos os grupos. Ó. Se a gente listar os grupos, vamos listar os grupos. Olha lá, o test group. Se eu fizesse esse comando aqui, ó, vamos fazer o teste sem menos o menos group. Agora vamos fazer o list. Olha lá, ele criou esse grupo aqui aleatório, entendeu? Então esse test group aqui é um grupo de teste que a gente criou agora e eu quero ver ele listar e fazer um describe nele, ver mais informações desse grupo. E aí vamos lá, vamos olhar mais sobre esse grupo aqui. Isso é importante a gente olhar, fazer o describe do grupo, por quê? Porque a gente consegue ver o consumer ID, host, a gente consegue ver então qual é o lag que tem, quanto que falta, né, ser processado, entender um pouco melhor. Outra coisa que dá para ver também é o menos members, ou members. Members, no plural. Então ele está dizendo que não tem nenhum membro ativo. Se tivesse, ele ia mostrar todos os membros, os IDs dos membros ativos. Ou menos verboso. Também traz mais detalhes, mas como não tem nenhum membro ativo, ele não vai trazer nada. Vamos produzir mensagem aqui de novo. Eu vou fazer o describe desse grupo sim. Ah lá, agora eu tenho lag, tá vendo? Porque foi adicionado mais mensagens. E agora esse grupo, como não, ele está desligado, mas ele fica registrado por um tempo dentro do Kafka lá, para que quando ele voltar, ele volte a consumir a mensagem de onde ele parou, do último offset que ele parou. Tem isso registrado dentro do Kafka, tá? Ele não fica perdido. Quero dar um rm-f, que eu quero remover mesmo, eu quero provocar um problema, tá? Então vamos remover. Beleza, eu removi. E agora a gente pode vir aqui nos logs, ó, e aí a gente vai começar a ver, lá, começou a estourar erro, porque ele estava esperando uma coisa e não foi e não está achando, né? Vamos abrir uma outra aba aqui. Vamos fazer um describe. Ah lá. Então agora aqui, o que a gente pode observar, né? Ele vai trazer todos os caras. Esse consumer offset ele foi criado. Esse aqui é um tópico interno, onde é guardado os offsets dos consumidores. Então é importante para o cluster. Mas o que eu quero mostrar aqui
é que todo o comando do Kafka, vamos executar, a gente pode executar ele aqui por conta e ver que ele tem várias opções aqui. E no Kafka Topic aqui, ó, a gente tem algumas opções que podem nos ajudar no dia a dia. Então, assim, eu posso ver esse cara aqui para descrever o tópico, mas olhando então os in sync réplica, mesma coisa aqui, ó, olhando todas que estão sem o mínimo de sincronismo, ou as partições que estão indisponíveis, ou que estão sem réplica, tá? Então isso ajuda demais aqui no dia a dia. Então eu tenho que pôr menos scribe under replications. Ele vai trazer todas as partições que estão sem a replicação. Por que sem replicação? É porque é esperado 3 rep, mas tem 2 ali que tá faltando, entendeu? Tá faltando um broker para ele. Então, nitidamente a gente tá precisando, tá capenga. Quando eu coloco essa configuração aqui, ó, under replication, ele só vai me trazer as partições que estão sem a replicação, ou seja, são aquelas que tinha a replicação dentro do broker 2, que foi o que eu matei, e aí ele vai trazer para mim aqui a lista das partições. Se eu não colocar isso aqui, ó, só colocar um describe em tudo, ele vai trazer todos os caras que eu tenho. Mas tem alguns aqui, tópico 10, tópico 3. O tópico 1, por exemplo, ó, ele não tem problema nenhum, porque ele só estava lá o líder na partição broker 3, é uma partição só, a réplica no broker 3, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. O tópico 2 aqui, ó, a partição 0, o líder no broker 3, eu tinha 2 e 3, então esse aqui tem problema. Aí lá o sincronismo dele, ó, tá 100. O replicator factor é igual a 2, então o InSync dele, ok, seria 2 também. Esse aqui, ó, não veio na nossa lista, entendeu? Então, porque ele tá, para ele tá tudo certo, ó. Under replication do tópico 2, partição 1, o ID da partição, tá? Ó, não tem, só tem tópico 3, tópico 10, vamos para cima lá, e tópico 2, esse cara aqui, ó, que tá errado, entendeu? Então ele traz a lista pra gente aqui dos caras que a gente realmente precisa ver. Vamos lá. Agora, em vez de usar o under replication, a gente pode usar under in sim partitions. Então, olha só, a gente tem esses comandos aqui que podem nos ajudar e resolver o nosso dia a dia para fazer troubleshoot. É claro que você consegue sim, né, olhar os logs, que nem, por exemplo, do container aqui, ó, eu já peguei esse container, a gente consegue olhar esses logs, voltar no log, ah lá, ele vai começar a startar réplica leader election, ele vai começar a sincronizar, ele começa então a se redistribuir para que o cluster tenha uma saúde legal. Mas o nosso Kafka aqui, como a gente tem alguns caras, voltar aqui no describe, replicator factor igual a 3, igual a 3. Então, e eu só tenho 2 brokers pé, ele vai trazer um problema com certeza. Agora, se o replicator factor for igual a 3 e eu tivesse 6 brokers aqui nesse caso, se eu derrubar um broker, o que vai acontecer? Ele vai começar a rebalancear e redistribuir as partições para os outros brokers, vai começar a fazer por trás ali, né, todo o rebalance de partições. Então, o que pode acontecer também é comum a gente ter que fazer esse trabalho, tá? Mover a partição com um cara aqui que é um outro tema que eu vou tratar. Isso é até uma ideia de um próximo vídeo, que é esse aqui, ó. Esse cara aqui. Então, esse cara é um outro cara que é um tema que a gente pode ver depois, que eu consigo mover as partições. É nesse caso a gente ter brokers, ter um broker que caiu e ele não vai voltar mais. E aí eu posso então mover e replicar partições para outros brokers, tá? Ou quando eu adiciono um broker novo, eu uso esse cara, eu preciso fazer isso manualmente, usar esse cara aqui, ó, para mover as partições. Ou se eu quiser aumentar o fator de replicação ou diminuir o fator de replicação de um top, então se eu quiser mudar o fator de replicação de um top, eu vou utilizar esse cara aqui para estar fazendo isso. É a forma como isso funciona, tá? Não é tão difícil usar, tem documentação muito fácil, muito tranquila mesmo. Você consegue
gerar o arquivo JSON, e a partir daquele arquivo você move, você define qual os tópicos você quer fazer isso, as partições e quais brokers ele vai estar. Então, é bem tranquilo mesmo fazer isso, tá? Claro que existem algumas configurações a mais aí, mas em geral é isso. Por isso que é importante você entender o funcionamento do Kafka e saber que essa parte administrativa de mover partições, de olhar, de entender o operacional, os logs, é responsabilidade de quem está cuidando do Kafka. Por exemplo, no MSK, que é o Kafka da Amazon, eles dizem lá, está escrito que você precisa fazer o resize de partições caso um novo broker for adicionado. Então, se você escalar o seu cluster para mais novos brokers, você vai ter que fazer o processo manual. E aí existe um cara também, eu acabei nem trazendo isso, mas só de curiosidade, o aviso das partições, mover os tópicos, as partições, faz um check, tem algumas métricas, esse cara aqui ajuda. Bom, basicamente é isso, bem rápido hoje, mais essa questão administrativa, a parte para a gente entender um pouco de como funciona aqui e como fazer algum troubleshoot. Eu vou subir isso, tudo isso que eu disse na aula, mais no GitHub. Vou criar um outro dia aqui, né? E a ideia é estar colocando sempre novos vídeos, sempre novo conteúdo aqui no GitHub também, para ficar mais fácil para todo mundo. Show!